Se você quer entender como o clima na Terra funciona, como ele variou no passado e como ele pode mudar no futuro, essa série de vídeos é para você. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que vai falar sobre as mudanças do clima na Terra. A gente vai entender os principais fatores que influenciam essas mudanças em diversas escalas de tempo. Todos esses vídeos serão baseados num livro que eu considero o mais didático, o melhor livro que tem para se estudar esse assunto, só que infelizmente ele só existe em inglês, ainda não tem uma versão em português dele. Mas é esse livro que vocês estão vendo aí na tela, que traduzindo para português seria O Clima da Terra, Passado e Futuro. E esse livro ele é um livro-texto, ele é muito didático e ele é dividido em várias partes. Eu vou explicar um pouco melhor como funciona essa divisão. Mas ele tem ao todo aí 19 capítulos, então a gente vai ter pelo menos 19 vídeos. Alguns capítulos são complexos, então provavelmente vai precisar dividir em mais de um vídeo. Mas então vai ser uma série, um curso com pelo menos 19 vídeos. E a gente vai seguindo a lógica do livro, que é muito boa. E ele começa aí com uma introdução à ciência do clima, o que é. Então, antes de falar da lógica da divisão do livro, eu queria falar um pouquinho sobre essa ciência climática, que é uma ciência nova, existe aí há pouco mais de um século. Ela é hoje, sem dúvida, uma fronteira muito importante que a gente precisa conhecer, né, e tem conhecido cada vez mais, porque é, sem dúvida, um dos fatores que mais influenciam nossa vida. Essa ciência, assim como o clima, é complexa e ela exige diversos profissionais. Então, por exemplo, a gente vai encontrar nesse livro conteúdos aí da área de geologia, ecologia, paleobotânica, glaciologia, que é o estudo das geleiras, oceanografia, meteorologia, bioquímica, modelagem climática, química atmosférica, modelagem atmosférica, hidrologia. Então, são várias áreas de conhecimento que se unem para que a gente possa entender o clima. Então, por si só, essa ciência ela já tem uma natureza interdisciplinar e multidisciplinar, ou seja, por exemplo, eu sou geólogo, não tem como eu, geólogo, sozinho entender o clima. Eu preciso me juntar com esses outros profissionais para a gente ter uma visão completa sobre esse assunto. Então, de cara, você percebe que é uma ciência que não dá para fazer sozinho. Tem vários profissionais atuando juntos para conseguir construir esse panorama geral. Antes da gente entrar na estrutura do livro, é bom fazer uma ressalva também de como a ciência funciona. A ciência ela funciona por incremento. O que é isso? A gente vai melhorando as coisas. Então, tudo começa ali com uma observação, com uma ideia, e aí se desenvolve um jeito de testar essa ideia. Então, uma ideia que pode ser testada é uma hipótese. Então, a gente chama de hipótese na ciência uma ideia que dá para testar. E aí você vai testando sua hipótese, vai melhorando seu entendimento sobre aquilo e cria uma teoria. A teoria é a entidade máxima na ciência, é o máximo onde a gente consegue chegar. E essa teoria vai sendo testada continuamente, dia após dia. E se ela vai se mantendo, ou seja, se a gente continua vendo que ela funciona com os novos testes, a gente vai assumindo que aquilo está chegando perto do que seria a verdade, do que seria a realidade que a gente quer descobrir. Então a gente tem algumas grandes teorias que unificam a ciência, eu chamo as teorias unificadoras. Por exemplo, na geologia tem a teoria da tectônica de placas, que juntou vários problemas que estavam em aberto e conseguiu responder com uma só teoria. Então esse é o máximo que a gente consegue chegar, né? E a gente vai testando sempre essas teorias, a gente não tem uma crença cega que aquilo funciona, sempre existe a possibilidade de derrubar uma teoria. Mas é claro que para derrubar uma teoria você precisa de uma base muito sólida com argumentos muito bons, né? Porque você já tem algo ali que é consagrado por muito tempo, né? Mas aí, entrando na estrutura do livro, vocês estão vendo aí o índice do livro, ele é dividido em 5 partes, tem a parte introdutória e outras 4 partes. E quais são essas diferenças? Qual foi a escolha do autor, que eu considero muito boa aí? Ele seguiu a linha do tempo geológico, o tempo da história da Terra, que é muito diferente do nosso, né? Então, só para a gente ter esse parâmetro, hoje a gente estima aí a idade da Terra perto de 4,6 bilhões de anos. É muito tempo. É difícil de conceber, né? A gente vive muito pouco tempo. Pensar aí na espécie humana, o Homo sapiens, está por volta aí de 300 mil anos, né? Então, são escalas de tempo muito diferentes. E a gente precisa começar a treinar a entender essa escala de tempo para acompanhar a primeira parte desse livro, que trata das mudanças do clima na escala de tempo geológico, na escala de tempo da Terra. E aí a gente está falando, nesse caso aqui do livro, em 300 milhões de anos. Então ele começa com essa maior escala de 300 milhões de anos. E por que 300 milhões de anos? Porque isso pega um ciclo de movimento de placas tectônicas. Então ele vai associando a escala de tempo com os principais fatores que mudam o clima no planeta. E nessa escala aí dos milhões de anos, o principal fator é o movimento das placas tectônicas.
Então, nessa primeira parte do livro, a gente vai abordar como que o movimento das placas tectônicas interfere no clima. Aí a segunda escala de tempo vai para 3 milhões de anos. Aí já é uma escala de tempo bem menor, está mais perto da gente. E ela vai falar da importância das mudanças na órbita da Terra e como que isso influencia o clima. Então a gente está falando da escala de tempo do último período da Terra, que é chamado de quaternária, e como que então essa variação na órbita determina como vai ser o nosso clima aqui no planeta. No terceiro momento, ele vai falar dos últimos 50 mil anos. Olha, já existia Homo sapiens, já existia Homo sapiens moderno, então a gente já está falando de uma escala de tempo bem mais perto da gente. E como que o clima variou a partir da última glaciação, assim, desse período em que as geleiras aumentam. E para finalizar, ele fala dos últimos 1000 anos e também do futuro, da nossa escala de tempo, do tempo histórico, de onde a gente tem registro, que os seres humanos já escreviam, já registraram, e ele finaliza o livro, então, com essa perspectiva histórica e com a perspectiva do futuro. Bom, e aí esse vídeo hoje é sobre a introdução, os primeiros conceitos que a gente precisa para entender esse processo, esse sistema que é o clima aqui no planeta Terra. Dentro ainda dessa ideia das escalas de tempo, a gente percebe, vocês estão vendo aí uma figura que tem no eixo Y a idade em milhões de anos, a gente tem frio na esquerda e quente na direita, ou seja, variações aí do clima para mais frio ou mais quente. A gente tem embaixo ali a temperatura 10 graus Celsius. Então, você observa que aí ao longo de 300 milhões de anos tem uma grande variação de temperatura, a gente está sempre falando de temperatura média da Terra. O que acontece aí? Você tem movimento das placas tectônicas, isso vai mudar o clima no planeta inteiro, mas dentro desse ciclo maior existem oscilações menores, que quando a gente vai para uma segunda escala de tempo, aí dos 3 milhões de anos, a gente consegue reconhecer esses ciclos menores. Então a gente começa a ver aí uma oscilação variando ainda aí entre os 10 graus Celsius, de mais frio para mais quente, com uma frequência bem maior de oscilação. Se a gente avança um pouquinho mais no tempo, vai aí para os últimos 50 mil anos, a gente vê que também existem variações menores dentro daquela variação maior. Aí a gente já está falando de variações de 3 graus, então uma variação bem menor comparada à variação que ocorre na escala dos milhões de anos. E para finalizar, a gente tem também variações dentro do último milênio, aí na casa do 1 grau. Então você vê, a gente vai mudando a escala de tempo, a gente muda também a escala de variação de temperatura. E a gente vai trabalhar aqui ao longo desses vídeos com essas escalas, então é sempre importante ter isso na cabeça. De que escala a gente está falando, de que escala de tempo, de que escala de variação. Isso faz muita diferença quando a gente for estudar os processos. Bom, aí é importante a gente separar também nessa introdução qual que é a diferença de clima e tempo. O clima é uma variação de longo prazo, é o estado médio do tempo por décadas. Mas vamos só pensar dessa forma, é a variação de longo prazo. Então se hoje está chovendo, se amanhã vai chover, isso é o tempo. Essa oscilação diária, semanal, da temperatura, da chuva, isso a gente chama de tempo. O clima é a variação de longo prazo, é o estado médio do tempo. Então aqui a gente vai tratar do clima, a gente não vai tratar do tempo. Porque o tempo é muito efêmero, ele depende de vários processos caóticos que mudam muito rápido. E o que interessa pra gente aqui é justamente essas variações de longo prazo. E aí, o que faz o clima variar? Essa figura mostra para vocês uma porção de coisas que estão relacionadas aos processos climáticos, mas o primeiro fator, o fator principal, quem domina o clima na Terra, a energia que vem de fora é o Sol. Então a luz do Sol chega, esquenta a Terra e desencadeia uma série de processos que estão relacionados, mas aí a gente tem, por exemplo, a cobertura de gelo que está aí na esquerda, a gente tem vulcões representados mais ou menos no centro da figura, que está relacionado a processos internos da Terra, com a tectônica de placas. A gente vai ter também vídeo sobre isso. Você tem a chuva, os ventos, a vegetação também influencia no clima e os oceanos, as correntes oceânicas, que são fundamentais no controle do clima. Então, essa figura mostra para a gente que é uma complexidade de fatores, são várias coisas juntas, que formam o que a gente chama de clima. Se a gente quiser simplificar essa figura, a gente poderia pensar da seguinte forma. Existem 3 forçantes principais, e essa palavra forçante é horrível, ela vem aí do inglês, que é forcing, mas a gente traduz para o português como forçantes, que são essas forças que atuam no sistema. A gente tem 3 forçantes principais aí, que são consideradas externas ao clima. Em primeiro lugar, o movimento das placas tectônicas.
Depois, mudanças na órbita da Terra, posição, o formato da órbita ao redor do Sol, e mudanças na intensidade do Sol por último. E o livro traz essas 3 forçantes separadas também. Eu vou trazer vídeos sobre o efeito dessas 3 forçantes. E tem uma quarta forçante, que não é natural, que é a ação do ser humano. A gente poderia dizer então que é uma forçante antrópica, relacionada ao ser humano. E aí essas forçantes, juntas, elas vão influenciar nos principais componentes do clima, que a gente tem aí na parte central da figura, é a atmosfera, o gelo, o oceano, a superfície da Terra e a vegetação. E essas esferas estão conectadas aí uma com a outra para mostrar que elas se relacionam. Cada esfera dessa interfere na outra, então a gente não consegue entender o clima olhando só para um desses fatores. A gente tem que olhar para todos os conjuntos, para olhar para tudo junto, para a Terra como um todo. Na saída dessa figura, a gente tem as variações climáticas, que são as variações internas que a gente consegue medir. Então, por exemplo, mudanças na atmosfera, mudanças no gelo, mudanças na vegetação, mudanças no oceano e mudanças na superfície dos continentes. Então a gente tem lá as forçantes, que interferem em todos os parâmetros do clima, e a gente tem as propriedades que a gente consegue medir para entender essas variações. E aí, como é que essas forçantes funcionam? Como é que elas interagem com esses componentes? Para simplificar, a gente poderia pensar, por exemplo, num recipiente de vidro com água e uma chama embaixo dele. Então a gente tem um bico de Bunsen esquentando a água, e na direita a gente tem um gráfico mostrando como que funcionaria o comportamento da água em função dessa forçante externa. Então a hora que a gente liga a chama, ela começa a esquentar, é o ponto aí inicial do gráfico na esquerda, e a gente tem em azul, indo para vermelho, aí a curva da resposta da água. Então a água vai esquentando até chegar no seu equilíbrio, que no caso da água, aqui na pressão do nível do mar é 100 graus Celsius, ou seja, a água não passa de 100 graus Celsius. Então se a gente deixar a forçante externa ali atuando por tempo suficiente, a água vai entrar em equilíbrio, ou seja, vai atingir a sua temperatura na qual ela não muda mais. Tá, mas aí se a gente pensar como é que isso funciona na natureza, como é que a gente tem essa resposta em relação às alterações? Bom, a gente poderia pensar de várias formas, começando sempre pela mesma lógica. A gente liga ou desliga essa mudança, essa forçante, e aí a gente tem uma resposta. Se a forçante muda devagar e se a resposta é rápida o suficiente, elas vão caminhar juntas. Então essa figurinha está mostrando uma variação lenta que consegue tranquilamente ser seguida pela resposta. Então, por exemplo, imagina que você vai aumentando a intensidade da chama devagarzinho e a água vai esquentando em resposta a isso, mas sempre num ritmo parecido. Então, a mudança é lenta, a mudança da água consegue acompanhar a variação na intensidade da chama. O que seria isso na natureza? Seria, por exemplo, o efeito da tectônica, da mudança na posição dos continentes. Isso ocorre devagar, então dá tempo do sistema climático ir se ajustando de acordo. Mas a gente poderia pensar no extremo oposto, uma mudança muito rápida. Então a gente tem aí uma mudança abrupta, um liga e desliga rápido, por exemplo, acende e desliga a chama de forma muito rápida. E aí praticamente não dá tempo do sistema se ajustar, porque a resposta é muito mais devagar do que a mudança. Então você tem uma perturbaçãozinha pequena. Como que isso funcionaria na Terra? O que seria isso? Por exemplo, um eclipse. A Lua passa na frente do Sol e impede a luz do Sol de chegar. Isso vai causar ali uma diminuição na temperatura, mas é muito rápida, porque o eclipse dura ali pouco tempo, né? 1 hora, e logo tudo volta ao normal. Então você tem ali na curva azul uma perturbaçãozinha, mas que é muito curta. Então quase não dá tempo disso mudar o processo e mudar o clima. Outro exemplo que daria para dar de uma mudança abrupta desse tipo no clima na Terra seria uma erupção vulcânica, por exemplo, que aconteceu em 1991 no Pinatubo, um vulcão nas Filipinas, que jogou grandes quantidades de cinzas na atmosfera e isso bloqueou a luz do Sol. Isso fez a temperatura média da Terra descer meio grau, mas isso durou alguns meses, porque depois essa poeira decanta e tudo volta ao normal. Então a gente tem esses processos acontecendo na natureza também. Mas é um pouco mais interessante quando a gente pensa em processos que são recorrentes. Então imagina que a gente está acendendo e apagando a chama lá do bico de Bunsen e a água vai responder a essa perturbação. E aí a gente tem duas possibilidades. Na figura de cima, você liga, deixa um tempo ligado, desliga, deixa um tempo desligado, e aí você vê que a água vai tentar acompanhar essas mudanças, mas nunca atingindo
o seu equilíbrio, ela está sempre em mudança. E se a gente faz isso mais rápido, a gente oscila mais, então liga por menos tempo, deixa desligado por menos tempo, a água vai oscilar também, mas vai oscilar menos. Então ela vai ficar mais perto da média. Então isso traz para a gente uma ideia de que se os processos ocorrem de forma mais lenta, as mudanças vão ser maiores no sistema. E se eles ocorrem de forma muito rápida, as mudanças vão ser menores. Só que na natureza a gente não tem lá uma chama que acende e desliga. As variações geralmente são contínuas, são lineares. Então o que eu quero dizer com isso? Ela vai aumentando devagar, depois desce devagar. Então essa forçante ela oscila não só ligado e desligado, ela vai subindo, depois desce. Então o que isso promoveria se a gente pensar agora numa fonte de calor, por exemplo, na chama, que a gente vai aumentando devagar a intensidade da chama, depois vai diminuindo devagar. A gente vai ter uma resposta da água em função dessa alteração. E aí a gente começa a ficar com essas curvas em formato de onda aí. Porque você tem uma forçante que oscila, aumenta e diminui devagar, e aí você vai ter uma resposta que é aumento da temperatura da água e diminuição da temperatura da água. Você vê que é um pouquinho fora de fase, como assim? Os picos não estão juntos, né? Porque a água demora um pouquinho para esquentar, então não é imediato. E da mesma forma, se a gente oscila mais rápido essa variação de temperatura da chama, a gente vai oscilar menos os extremos de temperatura da água. A curva fica um pouquinho mais achatada, né? Então esses conceitos são muito importantes para a gente entender essas ideias. A gente vai abordar aqui nos próximos vídeos vários tipos de forçantes, o que faz variar essa intensidade do clima. E a gente vai ter sempre essa ideia da resposta. E aí, para a mesma forçante, cada sistema tem um tempo de resposta. Então o que a gente vê nessa figura é, para uma mesma variação, os sistemas podem responder em tempo diferente. Então, por exemplo, a atmosfera daqueles círculos que a gente viu é o que responde mais rápido. Então, em questão de horas, ela pode responder a mudanças. A superfície do oceano leva dias, meses. O oceano como um todo, as águas profundas, podem demorar 1.000, 2.000 anos para responder, porque é o tempo que leva para essa água circular e chegar no fundo do oceano. As grandes geleiras demoram aí milhares de anos para responder às mudanças. Então, para a mesma forçante, ou seja, para o mesmo fator externo, cada sistema vai ter o seu tempo de resposta. Então, essa figura mostra aí uma resposta rápida, é aquela que vai chegar no equilíbrio cedo, e uma resposta lenta é que demora mais para chegar no equilíbrio em função dessa mudança. E aí, se a gente junta essas coisas pensando naquela alteração cíclica, a gente vai ver que você tem lá as variáveis do sistema do clima que respondem de forma mais imediata às mudanças. Então a gente tem duas curvas próximas aí, a forçante inicial e a resposta rápida. E aí a gente tem partes do sistema que tem uma resposta mais devagar. E aí, onde essas curvas se encontram, a gente tem as variações mais significativas, ou seja, quando o caso das duas variáveis estarem num momento de menor temperatura, a temperatura da Terra como um todo vai estar menor. Então, esses momentos em que essas curvas se encontram são muito importantes para a gente entender as variações no clima. E aí, para finalizar esse módulo básico aqui de princípios de funcionamento do clima, a gente tem que entender também os funcionamentos dos feedbacks. O que é um feedback, ou em português, retroalimentação? São processos que intensificam o efeito da forçante. Então, você tem lá uma entrada inicial, uma nova mudança no sistema, e aí o próprio sistema reage de forma a reforçar aquela mudança. Como que isso funcionaria, por exemplo, se a gente pensa lá numa geleira? A geleira, o gelo branquinho, reflete muita luz do sol. Então isso faz com que a região onde está a geleira fique mais fria, porque a gente absorve menos calor do sol. Como o calor do sol diminui, a geleira aumenta. Como a geleira aumenta, ela reflete mais luz do sol. Isso faz com que a temperatura diminua. Então, é um efeito que se autoalimenta, se retroalimenta, ou em inglês, feedback positivo. Qual que seria o contrário? Um feedback negativo. Um efeito que se prejudica, que vai contra o próprio funcionamento daquele efeito. Então, se a gente continuar pensando na geleira, quando você pensa, por exemplo, derretimento do gelo no Polo Norte, é o mesmo processo, o feedback positivo. Se a geleira diminui, a temperatura aumenta e aí o gelo derrete. Quando o gelo derrete, a área com gelo fica menor, menos reflexão da luz solar, a temperatura aumenta, o gelo derrete mais. Até aí, feedback positivo, né? Retroalimentação positiva. Mas chega num ponto que a entrada de água doce ali no sistema faz as correntes da região pararem.
e isso faz com que o frio se acumule de novo no hemisfério norte. E aí isso vai fazer um efeito contrário, as geleiras vão começar a aumentar. Então chega num ponto ali que o feedback deixa de ser positivo e passa a ser negativo, ou seja, existe um efeito contrário ao que estava sendo gerado. Bom, então nesse vídeo a gente aprendeu aí que existem diversas áreas dentro da ciência do clima que nos ajudam a entender isso que a gente chama de clima. E a gente viu que o que faz esse sistema funcionar são forçantes externos, são efeitos externos ao nosso planeta. E aí existem diversas possibilidades da relação entre os sistemas do clima e essas forçantes. E isso interfere no modo como o clima muda. Se você está gostando desse conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar as notificações, porque a gente lança um vídeo por semana e agora vai ser uma série sobre esse livro, e compartilha com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Te vejo no próximo vídeo.